Beleza? Então, seguindo, o que é pensamento computacional e raciocínio lógico? Pode passar, Orlando, por favor. Bom, essa aqui é a hora que define, Marta, por que a área da computação, não é porque eu sou formado na área não, mas os números dizem por si só. A maioria das escolas não ensina ciência da computação. 90% dos pais querem que seus filhos aprendam ciência da computação, mas apenas 40% das escolas ensinam ciência da computação. Aí tem um apelo mundial desde 2014, que é Hour of Code, que é para o mundo ter mais programadores. Vai ter um boom nessa área, tá tendo, viu? A demanda hoje em dia está querendo gente para contratar na área e não está encontrando profissionais, e com a pandemia agora que adiantou. Antes a ideia era para de 2014, estava falando 2020, chegou. Mas ia ter um colapso em 2050, que a pandemia acho que deu uma adiantada aí, porque agora tudo virou virtual, né? Aqui mostra isso. A gente tem 98% de estudantes de outras áreas e 2% da área de computação. Quando vai para o mercado de trabalho, olha a inversão do amarelinho lá, ó. 60% vira de computação e 40% das outras áreas. E 9 de cada 10 escolas não oferecem ciência da computação. Então é lógico que vai ter uma lacuna. Isso, pessoal, que esses dados estatísticos são dos Estados Unidos. Então, se tiver do Brasil, a gente vai diminuir muito mais, né? Amanda, ao final a gente vai combinar os dias das aulas. Quintas e segundas, tá? Pode ser quintas e segundas, 2 da tarde. Já deu o horário com todos vocês que tiveram na primeira aula aqui. Se você puder mudar a tecnologia, você pode mudar o mundo. Quem disse isso foi nada menos que Susan, CEO do YouTube. Interessante que é uma mulher. Na computação tem muitas mulheres fortes aí que desenvolvem tecnologia. Então, quem muda a tecnologia muda o mundo. E Steve Jobs falou isso um pouquinho antes dele morrer, né? Quem não sabe o que é Steve Jobs, ele é o criador daquela maçãzinha que tem uma parte de comida da maçã, mais conhecida como Apple, mais conhecida como a marca mais valiosa do mundo, mais conhecida também como iPhone, iPad. Então, esse cara é o do criador dessa empresa, ele faleceu em 2014, 15, não estou enganado, e ele falou essa frase: todo mundo deveria saber como programar um computador, porque isso ensina você como pensar. Pode passar? Hour of Code, não vou entrar em tantos detalhes. Pode passar? Vou mostrar só algo legal para vocês mais à frente. Então, a importância da programação. Vamos lá. Ao aprender a programar, seja outra coisa. Hoje em dia tem muito médico aprendendo a programar, tem muito enfermeiro, tem muito jornalista. Jornalista mais está vendo programar hoje em dia. Porque os dados estão abertos do governo e tudo, quer captar. Médica é por causa da biomédica, telemedicina, a tecnologia avançou de muito. Raio-X, leitura de raio-X, padrão do Covid, por exemplo, a entender. Então, a informática está entrando em todas as áreas. A agricultura, né? A agricultura não é mais aquele trator que antes era, digamos, trator burro, né? Hoje é todo inteligente, tem GPS, drone, avião, para poder automatizar veneno. Então, qualquer área você tendo aprendendo programação, pode ter certeza que você vai conseguir usar ela. E outra coisa que ela te ajuda com habilidades cognitivas, raciocínio lógico, abstração, então vai te ajudar em prova, concurso e tudo mais. Segue adiante. Quando a gente fala estudo de Rodrigues, foi um cara que escreveu isso, né, um pesquisador, e ele desenvolveu uma pesquisa. Então não é algo que eu estou falando, mas algo que foi detalhado, teve método científico, teve informação, que falou o seguinte: alunos que têm um pensamento computacional desenvolvido têm cerca de 5 a 13% resultado superior aos demais estudantes do Enem. Porque ajuda na lógica, acaba que a prova com lógica você resolve, e pensamento computacional é muito isso. Então, habilidades que todos deveriam aprender. Pode passar. Pilares do pensamento computacional. Então, vamos lá. O que é o tal do pensamento computacional que eu estou falando tanto e vai nortear vocês pelo curso todo? Quando você tem um problema, vamos lá, problema Covid, pandemia do Brasil. Não adianta você pegar o problema e ficar olhando ele no globo. Aí você fica olhando ele e você não consegue resolver. Você tem 10 provas para sexta-feira. Então você não adianta ficar focando nas 10 provas. Primeira coisa que você tem que fazer, peraí, eu tenho que decompor. Se eu tenho 10 provas, tem uma de português, uma de física, uma de matemática, então eu vou decompor essas provas. Aí depois que eu decomponho ela, aí eu consigo traçar objetivos para resolver cada um desses problemas. Voltando à Covid, por exemplo. Decompus o problema da Covid. Aí você faz reconhecimento de padrões. O que são reconhecimento dos padrões? Quem que são as pessoas que estão sendo contaminadas?
qual o perfil dessas pessoas, qual a idade, qual a faixa etária, e aí você vai tendo padrões. Quais são os padrões? Ah, pessoas com zona de risco, pessoas de tal idade, são as pessoas que mais falecido, mais tem contaminado. Então, na computação você faz isso também. Então, você determinou padrões para a COVID. Outro padrão também, você consegue começar a testar uma vacina. Aquela vacina, no número de pessoas, ela teve um padrão positivo ou não? Se teve, segue adiante. Se não teve, mas com forma de método científico. Então, decompus meu problema, reconheci o padrão, aí eu vou abstrair ele também para o mundo real, né? Tem que comparar ele no mundo real, porque no caso de computação. E a gente faz algoritmo, que é o que vocês mais vão fazer aqui, e é o que deixa eu pegar o nome, José Miguel perguntou. Programação é algoritmo. Primeira coisa que vocês vão aprender em qualquer aula de programação é algoritmo. Que nada mais, nada menos é que uma sequência finita de passos. O que significa uma sequência finita de passos? Para eu poder fazer inscrição em um site, eu tenho que, no mínimo, preencher aqueles campos que são obrigatórios. Eu tenho que clicar em um botão, aquele botão vai verificar se os dados estão corretos, vai validar se a CPF está correta, alguma coisa. Se você não nasceu depois de 2020, que não tem lógica, ninguém nasceu depois de 2020 e está preenchendo dados de nascimento. Então, ele vai verificar esses dados e vai processar e vai mandar para o banco de dados. Receita Federal, tudo faz isso. Então, alguém fez esse algoritmo para ele ser executado. Quanto mais bem desenhado o algoritmo, melhor é um programa, mais usado ele é, e mais é vendido, por exemplo, e mais dá rentabilidade. Então, quanto mais desenvolvido. Por exemplo, por que acabou o Orkut? Acho que muitos de vocês não viram o Orkut. E veio para o Facebook. E Facebook, para mim, acho que já está quase acabando, e veio para o Instagram. Os caras pensaram que as pessoas antes não queriam ficar trocando página. Aí antes trocava página lá no Orkut. Aí veio a ideia do Facebook, você rola a página lá, e não cansa, né? Não cansa entre aspas, né? Mas a pessoa ficava horas ali. Aí o Instagram pensou, não, esse negócio de ficar passando o dedo para cima, a pessoa cansa o dedo. Aí ela para uma hora. Então é melhor eu botar um status ali de 15 segundos, que você para o celular de lado, e aí vai passando automático ali, né? Então você não precisa fazer nada. Então foi alguma coisa que um programador pensou no algoritmo, que melhorou a plataforma e todo mundo mudou para ela. Tranquilo quanto ao algoritmo? Pode seguir. Então, decomposição, já falei adiantado, né? Então, você pensar uma festa de aniversário também, decompõe ela. É pegar primeira lista de convidados, que dá de acordo com a lista de convidados, o que eu tenho que comprar de refrigerante, de suco, do que for. Não adianta você ficar pensando só na festa, tem que começar por base, né? Então, a base, se você não sabe o número de convidados, complica um monte de coisa. Próximo, reconhecer os padrões. Após as compras no mercado, por exemplo, é separar os produtos, né? Ah, isso aqui vai para alimento na geladeira, porque é de frio, isso aqui é para o quente, isso aqui é para limpeza, isso aqui vai para outro local. Então, isso é reconhecer padrões, né? Você pega os padrões reconhecendo. Abstração, você tem um álbum de fotografias, por exemplo, você tem que abstrair em busca de foto da formatura. Você verificar quais pertencem a quais objetivos na ordenação, né? Segue adiante. E os algoritmos que eu falei, né? Fazer um bolo, por exemplo, é uma sequência clara de que a gente tem um algoritmo. Se você lá está falando que primeiro você tem que quebrar o ovo, depois de quebrar o ovo, tem que colocar o ovo no liquidificador, colocar com alguns itens e bater, se você não quebrou o ovo, parece lógico para a gente, porque a gente tem inteligência. Mas para a máquina, é o que o pessoal está falando muito de inteligência artificial. Se eu não falo isso para a máquina, fala assim, ó, coloca o ovo, farinha e não sei o que dentro da máquina. Ela bota o ovo com casca, então no final alguém vai estar comendo ovo de chocolate com casca de ovo. Ou bolo de chocolate com casca de ovo. Então a máquina quem programa a máquina tem que ser inteligente. A inteligência artificial, na realidade, é você tentar pegar a sua inteligência e colocar na máquina, mas antes teve uma pessoa que era inteligente. Eu não acredito muito nessa ideia que vai ter máquina desenvolvendo máquina, vai ter seres humanos cada vez mais inteligentes que estão desenvolvendo recursos para utilizarmos que são também inteligentes. Beleza? Então, raciocínio lógico, os computadores não deveriam ser utilizados apenas para aula de alfabetização, também deveria ter um papel essencial na solução desses problemas que eu tenho comentado, e conhecimento estratégico para o desenvolvimento social e econômico mundial. Beleza? Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.